Bom, se você está construindo um site ou uma aplicação web, você sabe que você tem que fazer com que ela seja acessada de maneira rápida, senão se você ficar 10 anos ali para o seu usuário entrar, ele vai acabar saindo e nunca mais voltando. Por sorte, o Next.js ele tem várias técnicas que te ajudam a consumir esses dados com performance e exibir ele na página o mais rápido possível. Fica nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar como fazer isso de uma maneira bem interessante. Fala aí, Davi, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouco mais de Next.js e vamos incrementar um pouco mais o projeto de tarefas que está sendo construído em outros vídeos. Vou deixar o link da playlist bem aqui nos cards, caso você queira ver. Já falei sobre banco de dados, já falei sobre formulários e agora nós vamos falar sobre performance no Next.js, tá bom? Como consumir os dados de maneira rápida. Mas antes, a nossa famosa citação aqui. Quem disse não fui eu, e sim Steve Souders. Performance não é sobre fazer o seu site carregar rápido, é sobre fazer o seu site parecer rápido. A percepção do usuário é tão importante quanto os milissegundos. Ele é ex-chefe de performance do Google e autor do livro High Performance Websites, publicado pela O'Reilly, né, um clássico aí dos livros de programação mais técnicos. Eu concordo em parte com essa citação. Não é sobre fazer o site parecer rápido, é fazer ele ser rápido, de fato. Se ele é rápido, de fato, ele vai carregar rápido e o seu usuário vai ter a percepção nos milissegundos que a gente tanto deseja alcançar. Vamos agora com um pouco de teoria aqui. Se você está procurando performance, o Next.js ele é um grande aliado para você. Esse framework ele foi desenvolvido para fazer com que a performance seja um dos pontos principais do seu projeto. Obviamente, se você tem um banco de dados lento, uma API lenta, ou então se o seu projeto ele tem muitas queries que determinam muito tempo para ser carregado, o Next.js não vai fazer magia. Mas com os dados que ele consegue já pegar, na parte do front-end, ele consegue realmente, assim, trazer com muito mais velocidade os dados. Você consegue até também fazer um perfect que eu vou falar daqui a pouco. Ele é desenvolvido pensando na performance, desde a primeira versão até hoje. Então, com o Next é possível consumir os dados do lado do servidor antes da página carregar, o que também já te gera muito mais performance. Você não precisa mostrar aqueles skeleton loaders para todas as informações da página. Existe uma forma de fazer isso com o streaming lá, que é a parte de carregamento mesmo, como se fosse os carregamentos normais, que a gente usa com React Carry ou com SWR. Você pode fazer isso caso você não queira colocar toda a carga de dados de uma vez só na sua página, caso seja uma página muito pesada, mas por padrão assim, é interessante poder carregar os dados antes da pessoa entrar na página. Esses dados, eles podem vir diretamente do banco de dados em relação ao Next, né, que você pode trazer ele diretamente lá do Prisma, do Postgres, de qualquer biblioteca que esteja usando como ORM, ou ele também pode vir de APIs, seja de APIs de outros projetos seus, caso você tenha uma API separada, um projeto separado, um microserviço, ou de APIs de terceiros. E é possível também, essa parte mais legal, pré-carregar as páginas utilizando uma função do Use Router do Next.js. Então você consegue fazer pré-fetch dessas páginas todas, e quando a pessoa abre, já é extremamente rápido. Então essas técnicas de performance, elas vão funcionar apenas no build final. Em tempo de desenvolvimento, você não vai ver, você vai ver as coisas meio lentas mesmo, mas no build final, vai ser bem rápido. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um projeto que eu estou desenvolvendo e vou te mostrar como que ele carrega rapidamente isso. Esse aqui é um projeto meu que eu vou lançar daqui a um tempo, relacionado a gerenciamento de usuários e autenticação de maneira muito simples. Se você ver, eu vou dar um recarregamento aqui, tá? Eu vou recarregar a página do zero. Então aqui eu tô com a lista de usuários e eu tenho algumas outras páginas aqui. Quando eu passo o mouse nesses itens, ele já faz um pré-fetch para mim. Então quando eu clico, ele já abre o dado pronto aqui, tá certo? Quando eu clico aqui, ó, o dado já vem pronto, você não vê nenhum carregamento. Quando eu clico em e-mail templates, já vem pronto também, e o e-mail já vem com as informações. Mas você viu que parte dos dados dali estavam sendo carregados com o skeleton loader, se você prestar atenção. Eu vou recarregar de novo aqui para você ver. Eu vou entrar em e-mail templates, já foi automaticamente carregado. Parte da informação foi carregada com o skeleton e outra parte da informação já foi carregada do servidor, tá certo? Então você vê como isso deixa as coisas muito mais rápidas, né? O tempo de carregamento é insano. E aqui eu tô dentro de um servidor, tá? Eu tô dentro do Epton Labs IO aqui, para fazer com que isso role. Bom, fazendo um jabazinho rápido aqui, se você quiser entrar na lista de espera do site, você pode ir em tonlabs.io, vou deixar o link na descrição, aperta W e entra na waitlist aqui. Tá? Basicamente, esse é um projeto onde você vai conseguir criar autenticação com Next.js muito fácil, gerenciar os seus usuários, suas organizações. Já está bem avançado, eu ainda não lancei, mas vou lançar em breve. E continuando com os pedidos aqui, eu vou pedir que você deixe sua inscrição, deixe o seu like, o seu comentário aqui no canal. Seu comentário ajuda demais. Eu amo ler os comentários de vocês, está sendo muito interessante ver como vocês estão interagindo aqui com o canal. Essa ajuda que vocês fazem com essas tarefas, meu, eu não consigo nem explicar como que isso é incrível pro canal, como que isso faz o algoritmo do YouTube rodar mais a favor aqui da Códigas, tá? Tem muita coisa vindo, então ajuda aqui com like, com uma inscrição. E lembrando que os links desse projeto e outros links interessantes vão estar na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos colocar
a sujeira nas mãos, né? Vamos sujar as mãos. Basicamente, a gente vai utilizar o projeto que criamos no vídeo sobre o formulário. Se você não viu o vídeo sobre formulários, vou deixar ele aqui para você. O link também está na descrição, mas basicamente é esse link aqui, você pode baixar o projeto. Você pode instalar os componentes do Shed CNY. Nós vamos fazer, na verdade, a gente vai fazer isso aqui no vídeo, né? Nós vamos instalar esses componentes aqui. Para listar os dados, o Data Table, para mostrar a quantidade de tarefas, o card. Depois nós vamos mover o conteúdo genérico do page lá, que é o botão de criar tarefa e tudo mais, para o layout, porque a gente vai criar um menuzinho no layout. Nós vamos coletar a lista de tarefas utilizando o Prisma e listar os dados em tela. Depois a gente vai criar uma nova página para listar a contagem de tarefas, tipo um dashboardzinho, porque eu quero que tenha 2 páginas desse projeto para a gente conseguir fazer o pré-fetch de carregamento, tá? Para a gente conseguir ver esse carregamento aí mais rápido. Depois disso, a gente vai utilizar, como eu falei, a função de pré-carregamento. A gente vai testar o build final como se fosse em produção na nossa máquina. E eu vou subir esse projeto na Vercel para a gente testar também essa performance do Prefetch dentro do ambiente de produção, né? Já com o servidor e tudo mais. Vou começar abrindo o projeto aqui. Beleza. O projeto está aberto. Vou até o Shed CNY para pegar os componentes que nós queremos, que é o Data Table, o card e só. Vamos começar pelo card, que é mais fácil. A gente pode vir aqui e instalar ele direto com o CLI. Abre aqui e instala um CLI e já vai resolver pra gente. Beleza, instalado, o componente do card está aqui. Vamos instalar também o Data Table. O Data Table ele é um pouco maior aqui. Primeira coisa que ele pede pra gente fazer é instalar a tabela, tá? O Data Table basicamente é uma junção da tabela com o TanStack React Table, que é um outro plugin aqui, uma outra biblioteca do TanStack. Então vamos começar instalando a tabela, que vai criar pra gente, que foi. E agora a gente vai instalar o npm TanStack React Table. Esperar um pouquinho. Bom, beleza, instalou aqui a dependência. E aqui que a gente vai parar por enquanto na parte do Shed CN. Então instalamos. Vamos mover o conteúdo genérico do page para o layout. Então vamos lá no nosso page. E esse cara aqui, ele vai vir para o outro lugar. Então vou colocar aqui, por exemplo, uma div com dashboard. Okay? E aí eu vou passar esse conteúdo para dentro do layout. Antes do children aqui. Ele ficar fixo. Opa. Beleza, a gente pode importar esse componente e pode importar o botão. Lembrando que a gente está usando o alias, tá? Se você quiser, você pode colocar @_components. E ele já vai pegar o mesmo cara. Não, falta um app aqui. @app _components e vai pegar esse cara aqui. Show, vamos ver como é que tá lá o nosso dashboard. Antes só vou criar uma tag main aqui dentro para dar um class name, um mt4, colocando o children aqui. Vamos instanciar esse projeto num servidor com pnpm dev e ver como é que ele vai estar lá. Vou acessar na porta 3000. Maravilha, temos aqui o nosso drawerzinho, né? O nosso side panel. E aqui está o dashboard. Ok. Próxima tarefa. Nós vamos coletar a lista de tarefas desse cara utilizando o Prisma. E depois nós vamos listar os dados em tela. Bom, para começar, vamos criar uma página nova chamada tasks, seriam as tarefas. E vamos criar aqui um page.tsx. Export the full async function, tasks page, retornar as tasks aqui. Por enquanto, vamos só chamar o Prisma, pode ser. Vamos lá, a gente pode criar aqui, ó, const tasks igual await, exatamente, prisma.task find many. Lembrando que a gente tem que criar o Prisma Client, então const Prisma igual a new Prisma Client, e a gente importa o Prisma Client aqui em cima. Essas aqui são as tarefas. Eu vou dar um log aqui para ver o que ele vai retornar. Vou abrir aqui o console e ver. Colocar aqui o link da barra tasks, né? E vamos para a próxima página. Acabou de criar. Legal. Uma coisa interessante do Next 15, tá? Ignora esses erros aqui, e são erros que a gente não precisa dar atenção, porque é uma coisa que não está renderizando direito. Como tá o Next 15, ele atualizou e está precisando mexer algumas coisas nas bibliotecas do ChatCN e tudo mais. Mas nada que vai interferir no nosso site. Você vê que ele lista pra gente o que veio do servidor, ó, dentro do console. Isso aqui é uma atualização do Next 15, tá? A gente vê aqui que nós temos 3 tarefas que estão vindo do servidor. Então aqui dentro do Tasks, a gente pode criar as colunas. Basicamente, você vai copiar isso aqui, que está no item 1 aqui da documentação, e vai colar. Eu vou tirar esse use client daqui.
Vou tirar essa interface, porque não é a interface que a gente quer utilizar, a gente quer utilizar a interface de task, que vem do nosso Prisma Client. E aqui a gente vai mudar os dados. Então, basicamente, o accessor key é a chave que vem do objeto e o header é o título. Então, a gente pode colocar accessor key title, seria o título. Nós podemos colocar o due date, que é a data de vencimento, e o created at, que é criado em. Então, vai ter 3 colunas dentro da nossa tabela. Agora, a gente vai pegar o componente do data table. Você pode vir aqui para o item 2, no chat.cn. E você vai copiar isso. E a gente vai lá no componentes dentro da UI. Esse aqui vai ser manual, tá? A gente vai criar um novo arquivo chamado data-table.tsx e vai colar isso. Confere aqui os imports, vê se está tudo certo. Tudo certinho. Eu pego a tabela e pego o temp stack aqui e salva. Agora, dentro de tasks, nós vamos colocar o nosso data table aqui, que a gente acabou de criar. Você vai passar as colunas, que são as colunas que a gente tem aqui, e o data, que é o que veio aqui do Prisma Client, certo? Aqui a gente pode colocar @components/UI, data table, e vamos ver se isso funcionou lá na tela. Ó, beleza, tá retornando aqui o título, data de vencimento e criado em dentro do próprio data table. Vamos só mexer um pouquinho para deixar uma data um pouco melhor formatada, né? Para conseguir formatar bem a data, eu vou instalar uma biblioteca aqui chamada DateFNS. Então, pnpm-add date-fns. Essa é uma biblioteca que mexe com datas, né? É bem popular. Já vou executar de novo aqui o projeto. E aqui a gente vai para a parte de cell. Dentro do cell a gente tem a row, e dessa row, que é o valor, dessa row que é a linha, a gente pega o getValue, que é o do date, no caso, nosso accessor key. A gente pode usar o método format do datefns. Então você pode importar ele aqui. Tá? Esse do date, ele tá falando que é string ou number. No caso, a gente pode dizer que é uma data direto, tá? Ainda assim, não foi? Deixa eu ver aqui. Ah, boa. Para arrumar é só colocar um casting aqui. Fala que a sua linha ela vai retornar um valor do tipo data, que de fato está vindo no banco, né? A gente pode fazer a mesma coisa para o criado em aqui. Caso não exista, né? Ele vai colocar um NA aqui. O criado em normalmente sempre vai existir, mas eu sempre gosto de colocar um fallback, né? Vamos salvar e vamos ver como é que ficou. Carregar a página. Ah, ele tá falando que isso aqui é um client component, né? Ok, vamos tirar essa parte de colunas daqui de dentro da página. Vamos criar aqui um novo cara chamado, uma nova pasta, né? Chamada underline components. Eu vou colocar aqui, ó, tasks data table column.tsx. E eu vou passar esse cara todo de lá, daqui para lá. Então eu vou tirar toda essa parte aqui, tá com column def, format, a coluna. Vou vir para cá e antes de tudo vou colocar um use client, colar aqui a informação, colocar o task do Prisma Client, ok? Estou exportando a coluna, vou até chamar de tasks data table columns aqui para ficar bem legível. E aqui a gente usa esse cara que a gente acabou de criar, tá bom? Volta aqui, a gente pode colocar .components sem problema nenhum. Ok, agora ele vai funcionar. Beleza, ó. Agora ele retornou aqui pra gente. Por que ele deu erro? Porque eu não posso utilizar essas funções aqui num cara que não é client component. Bom, e ele retornou aqui pra gente esses dados, tá certo? Tá vindo aqui. Maravilha. Mais 2 tarefas concluídas. Bom, agora a gente quer fazer o quê? Criar uma nova página e listar a contagem de tarefas, tipo um dashboard. Listar a quantidade de tarefas no card. Ok. Na verdade, a gente não precisa nem criar uma nova página. A gente já tem essa página, que é a página principal. Vamos lá agora no dashboard. Vou apagar esses caras. E aqui no dashboard, vamos só criar um card mesmo, tá? Vou colocar aqui class name, flex, gap 2. Vou colocar aqui, vou até colocar, em vez de flex, eu vou até colocar um grid, para ele já ficar bem, com a grade bem correta. Então, grid columns 2. Aqui a gente vai criar um card, que é o componente que a gente colocou lá. Card header, eu vou chamar de quantidade, tarefas. E aqui, um card content. Vou colocar 10 por enquanto. Uma fonte mais expressiva. Vou colocar aqui class name text 2xl fonte bold. Maravilha. Eu amo o editor com IA, ele arruma muita coisa pra gente. Vamos ver como é que ficou isso lá? Maravilha. Quantidade de tarefas 10. Incrível. Vai até aumentar um pouco mais aqui. Tá. E aqui eu já vou até criar um outro card. Vou copiar e colar. Vou colocar aqui, ó. Tarefas concluídas. Vou colocar. Aqui eu vou colocar um traço.
Aliás, vou colocar um TBD, to be defined, será definido. Tarefas abertas. Vou colocar to be defined, vou mudar aqui para 3 colunas. Ó, esses caras aqui, eu vou deixar eles até aqui já como um spoiler para os próximos vídeos, então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ver como que a gente vai montar essas tarefas aqui, esses cards, e como eles vão ser atualizados de maneira instantânea utilizando o cache do Next.js. Maravilha. Então, vamos focar agora no primeiro card. A gente pode fazer a mesma coisa. Primeiro tem que colocar uma função assíncrona. Nós vamos criar o Prisma Client, const tasks. Agora a gente vai mudar um pouquinho, vai ser prisma.task.count. A gente consegue fazer isso? Tasks. Peraí, Prisma. Aqui tem que importar o Prisma Client para ficar um pouco mais fácil de mexer, né? Ponto task, exatamente, ponto count, tá? Não vou colocar nenhum where, vai ser o count geral mesmo. Então aqui eu vou colocar tasks count e vou colocar essa informação aqui. Então agora nós temos 3 tarefas. Então criamos o card e listamos a tarefa. Esqueci de criar uma taskzinha aqui, que é para a gente criar o menu, para a gente ficar indo e voltando, né? Então vamos aqui no layout agora. Essa parte do botão, eu vou criar aqui um nav, certo? Com class flex, gap 2, tá bom? E vou criar aqui um link com tasks, link do Next.js, né? E um outro link do dashboard. Então temos 2 links aqui. Ok, dashboard tarefas, vamos dar só uma estilizadinha básica aqui. Item center, no hover, class name, TextSM, no hover eu quero underline. O que vai fazer? Maravilha, dashboard de tarefas. Vou dar um pouco mais de espaço, está muito apertado. Ok, estou no dashboard agora e eu consigo transitar para a tela de tarefas. Tá vendo o tempo que levou para ele fazer isso? Quando eu clico em tarefas, ele leva um tempo para carregar os dados, tá? Isso não vai mudar em ambiente de desenvolvimento, mas a gente pode agora criar o prefetch. Beleza, como é que a gente faz esse prefetch? Ele é bem simples, a gente vai precisar de um client component, tá? Toda essa parte aqui, desse menuzinho, ele vai ter que estar no client component. Então a gente pode vir aqui em components, criar um novo arquivo chamado, por exemplo, main.nav.tsx, export the full function main.nav. Por enquanto eu vou retornar isso aqui. Eu vou copiar os links e trazer para cá, certo? Então eu vou importar o next link, como a gente fez antes. Não esquece, né, de colocar o use client aqui em cima, porque tem que ser um client component, por quê? Porque nós vamos utilizar o router. Router igual use router, e presta atenção, não é o use router do Next Router, tá? É do Next/Navigation. O Next Router, ele não é mais utilizado, ok? Ele é utilizado na versão 12 para trás. Na versão 13 para frente, nós utilizamos o Next Navigation, desculpa. A gente pode colocar o seguinte, no evento onMouse enter, ou seja, quando eu passar o mouse em cima, eu quero que ele faça um router.prefetch essa rota barra, tá certo? E a mesma coisa aqui para baixo. Eu vou fazer um mouse enter, quando ele passar o mouse em cima desse link, desse componente, ele vai fazer um prefetch das tarefas. Tem alguns lugares que dizem, acho que eu li na própria documentação do Next, que o link ele já faz esse prefetch, mas eu testei e ele não faz. Talvez ele faça em alguma versão, às vezes eu testei numa versão errada, na época que eu testei isso estava na versão 14, talvez no 15 faça, mas eu gosto de deixar sempre explícito. Eu quero fazer o prefetch dessa página, tá bom? Então quando você passar o link em cima, o mouse em cima do link, ele já vai pré-carregar isso para você. Então vamos colocar aqui, a gente pode apagar o link e importar o menu que a gente acabou de criar, o main.nav, tá? Mas lembrando que isso não vai funcionar em tempo de desenvolvimento. Então se você vier para cá e vir até o network aqui e passar o mouse em cima, ele não vai fazer nada. Você está vendo que não tem mudança aqui no network, tá? Ele vai continuar lento para carregar. Além disso, vamos fazer 2 alterações aqui que eu percebi. Primeiro, é interessante a gente não deixar o Prisma Client dentro do componente, tá? Vamos deixar ele do lado de fora para ele não ficar instanciando várias vezes. E aqui a gente tem que colocar um export const dynamic igual force dynamic. Se você não fizer isso, ele vai criar uma página estática. Então, toda vez que você atualizar a página, ele vai mostrar sempre os mesmos registros, mesmo que você adicione uma nova tarefa lá no banco de dados.
porque ele vai criar uma página estática. Quando a gente coloca esse force dynamic, ele obriga o servidor a toda vez buscar os dados novos. Ele não vai criar uma página estática, ele vai sempre tratar essa página como se fosse do servidor, ok? Então, deixa aqui o force dynamic, joga o Prisma Client para cima, não deixa ele instanciando toda hora. Faz a mesma coisa na parte da página de tarefas. Tira o Prisma Client de dentro do componente e coloca o force dynamic aqui. Se você estiver utilizando alguma URL que é parametrizada ou que você precise de um token para acessar dentro de uma área de login e tudo mais, essa página muito provavelmente ela não vai ser estática, ela vai ser gerada via servidor, tá? O Next não vai ter acesso a gerar essa página estática, porque ele não tem acesso a esse token, obviamente vai dar erro, e aí na hora do build, né, erro que eu digo assim, vai dar erro para acessar os dados, e o Next vai tratar aquilo como algo que é dinâmico. Então, esse Force Dynamic é literalmente para cenários onde você tem dados públicos, tá, que não precisa, que o Next consegue ter acesso em tempo de build, mas você não quer que ele seja estático, tá certo? Então, quando a gente executar isso em desenvolvimento, como eu falei, não vai fazer diferença, ele vai continuar normal. Mas se você abrir o terminal e der um pnpm build, para a gente buildar o projeto, ele vai criar aqui um novo build de produção. Se você reparar aqui, depois que ele terminou, você vê que ele não gerou a página home nem tasks como estático. Ele colocou aqui a funçãozinha, que é uma função relacionada a páginas dinâmicas, certo? Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. O not found ele gerou como estático, que é o que ele já faz por padrão, caso ele não encontre o not found aqui. Maravilha. Então, depois que a gente gerou o build, agora você pode dar um pnpm start. Isso vai emular o ambiente de produção aqui no localhost. Então, eu vou atualizar a minha página, vou apagar tudo aqui e presta atenção aqui no network. Quando eu passar o mouse em dashboard, ele já fez uma requisição. Essa requisição é o prefetch da página de dashboard. Então, quando eu clicar em dashboard, ele já carregou esse dado para mim, da quantidade de tarefas. Quando eu passo o mouse em tarefas, como já estava na página, ele já fez o carregamento. Mas vamos lá para o dashboard e vamos atualizar. E agora eu vou passar o mouse em tarefas. Tá vendo que ele já buscou aqui para mim, ele já fez requisições aqui do lado do network e a minha lista de tarefas já está atualizada. Bom, aqui a gente já fez a função de pré-carregamento para carregar os dados, já testamos o build final na nossa máquina, ok? Vamos ver como é que isso funciona dentro de um build de produção. Então vamos comitar essas coisas, vou fazer commit de tudo, então fit using prefetch to list tasks, vou comitar aqui, tá faltando salvar, vou comitar, save changes. Legal, tô aqui no painel da Vercel, vou subir um novo projeto, vou importar aqui o Codegas Tasks. Nada demais, fazer o deploy. Pô, esqueci de um detalhe, como a gente tá mexendo com o Prisma, eu preciso gerar o comando antes de fazer a compilação, né? Preciso gerar os modelos. Bem simples, vamos ver aqui no package.json. Vamos fazer aqui um pré-build e colocar aqui Prisma Generate, tá? Vou fazer aqui um chore. Vamos lá voltar para o projeto e fazer um deploy de novo. Acho que ele já vai fazer, né? Quando... Bom, já tá fazendo aqui, que eu fiz o commit. Ver se ele vai gerar certinho dessa vez. Nossa, tá bem mais bonito. Faz tempo que eu não uso a Vercel, porque eu tô usando outro cara para fazer deploy de projetos com Next.js, que é o Fly.io. Prisma not found. Claro que não vai achar, né? Porque eu preciso instalar aqui pnpm add -d Prisma. A gente estava usando direto no npx, né? Prisma CLI não estava aqui nas dependências. Agora ele está aqui. E tem um outro detalhe também. Eu preciso pegar aqui a variável de ambiente e colocar lá, tá? Então você pega essa variável de ambiente aqui e vamos lá na Vercel, na parte de settings, environment variables. Vamos colocar aqui, o nome da variável é database URL. Então, database underline URL, adicionar o valor, salvar. Maravilha. Já está aqui, agora a gente pode voltar no projeto, fazer um commit para ele colocar a biblioteca, então chore add prisma CLI lib. Gente, é assim mesmo, tá? Programação não é perfeita. Você esquece às vezes das coisas, eu também esqueço. Esses projetos aqui eu estou desenvolvendo, eu não criei eles antes, né? Estou desenvolvendo com vocês, utilizando aqui os conhecimentos que eu lembro, tá? Então, às vezes vai dar erro, e isso até é bom. É até bom que vocês não achem que na vida não dá erro, né? Você vê, tipo, você dá erro, você resolve e você faz de novo. Aqui no vídeo eu vou cortando para tentar deixar mais dinâmico. Mas as coisas são assim, tá? Você dá erro, a aplicação dá erro, você arruma, volta e faz de novo.
Vamos ver aqui como é que vai ficar o build agora. Agora funcionou o Prisma, ó, ele gerou o Prisma, tá fazendo aqui a parte do build do Next. Vamos ver se esse build aqui funcionar, o deployment vai funcionar. Alisando, vamos torcer para funcionar. Deu certo, ele criou igualzinho, as tasks com o servidor e a barra com o servidor também. Boa, deployment completed, deu certo. Ele criou aqui pra gente, codegustasks.vercel.app. Vamos abrir esse cara e... Maravilha, tá dando erro de server agora? O que tá acontecendo? Vamos ver os logs aqui. Ele não tá conseguindo abrir o Prisma. Estranho, deixa eu dar uma olhada nisso. Ah, eu acho que eu já vi o que eu fiz de errado. Eu coloquei a variável inteira aqui, né? Tem que ser só o post, né? Tem que ser a variável toda. Vamos fazer um redeploy disso aqui. Aqui, pullback, como é que eu faço? Bom, eu tô fazendo um deploy de novo. Eu coloquei o URL errado, né? Agora foi. Beleza, maravilha. Apareceu aqui. Eu vou recarregar, vou abrir o network e vamos ver que ele vai fazer o prefetch aqui para mim. Ó, já fez o prefetch e já carregou instantaneamente. Bom, isso num ambiente de produção. Tô aqui em tarefas, deixa eu ver se vai carregar o dashboard rápido. Carregou o dashboard rápido e as tarefas também. Então, fizemos o deploy na Vercel. Ufa, foi complicado, deu alguns erros no meio do caminho, mas deu certo. Então, lembra que para você consumir esses dados de maneira dinâmica, caso você tenha os dados públicos, se você não colocar o Force Dynamic, ele vai gerar de maneira estática. Se o seu site já for dinâmico de qualquer forma, ele necessitar de variáveis que mudam, né? Por exemplo, você tem uma variável na URL que muda o tempo inteiro, ou então se você tem alguma coisa que não dá para gerar de maneira estática, você usa o Force Dynamic lá e utiliza o prefetch para ele fazer o carregamento mais rápido desses dados, tá certo? Lembrando, pessoal, que os links desse repositório vão estar aqui e outros links interessantes também, como os links do parceiro do canal, o curso Inglês 80/20. Se você quer investir em você, que é um dos melhores investimentos que você pode fazer, esse curso é o produto ideal para você aprender a falar inglês e conquistar a sua vaga na gringa, nas empresas americanas que usam muito, mas usam assim, muito mesmo o Next.js. Você não tem nem ideia de quanto que eles usam isso, tá? Muitas empresas utilizando o Next e todos os conceitos que eu estou ensinando aqui. Bom, não deixe de dar um like nesse vídeo, seu comentário, fala aqui o que você achou, fala se deu muito erro, se eu tenho que melhorar, porque tá dando erro demais, você tá irritado com os erros que tá acontecendo aqui, ou se tá tudo bem, dá erro, e a gente continua, né, fazendo a programação até dar certo, beleza? Te vejo numa próxima oportunidade, valeu de coração e tamo junto!